Olá, eu sou o Marcos Ramon e o tema desse vídeo é Walter Benjamin e a reprodutibilidade técnica. A ideia aqui é falar sobre um dos ensaios mais importantes do Benjamin, que ele trata justamente desse tema, que é a questão da reprodutibilidade, mas antes é importante falar um pouco sobre ele. O Benjamin é um dos filósofos que fazem parte de um grupo que a gente chama hoje de Escola de Frankfurt. Não é que era uma escola de fato, mas a gente chama assim esse grupo de pessoas que estavam em torno de um instituto de pesquisa que ficava em Frankfurt, e aí tem uma série de representantes que são importantes, tem o Adorno, Horkheimer, Marcuse e o próprio Benjamin. Todos eles eram alemães, também judeus, e na Segunda Guerra Mundial eles conseguem sair da Alemanha, mas o Benjamin não, a maioria deles consegue sair. O Benjamin acaba ficando e ele morre numa tentativa dele de fuga depois. Ele sai com um grupo tentando fugir dos nazistas, ele acaba sendo pego e aí ele se suicida para não ser levado para um campo de concentração. Ele deixou uma obra que ficou muito mais focada em ensaios, em textos livres, textos rápidos, que ele publicava justamente na revista do Instituto e outras revistas similares, e deixou uma série de trabalhos inacabados também. Todos os outros tinham já um vínculo com a universidade, e conseguiram rapidamente se alocar em outros locais, em outros países, na época da Segunda Guerra Mundial. Mas o Benjamin não tinha. Quando ele termina a tese de doutorado dele, ele não é aceito na universidade como docente, então ele fica trabalhando para esse instituto de pesquisa, e quando surge a guerra, ele acaba decidindo não ir embora junto com os outros, e depois quando ele tenta sair, enfim, a guerra já estava avançada e acaba acontecendo o que aconteceu ali com ele. Esse texto, especificamente, é um texto que foi publicado pela primeira vez em 1936, e depois teve uma republicação, já depois da morte dele, o texto foi publicado num outro momento também. E esse texto tem duas versões, isso é um fato curioso também, porque tem uma versão antes do Adorno e uma versão depois do Adorno. O Adorno, na época que o Benjamin escreve esse artigo, era quem estava comandando um instituto de pesquisa, e quando ele recebe o ensaio para publicar, ele acha que tem pouca política. Eles eram todos marxistas, só que o Benjamin talvez fosse um dos autores ali que colocava menos peso nessa perspectiva política de maneira direta, assim, eu quero dizer de maneira direta, de maneira evidente. Ele não deixava tão claro a questão política, claro que ela sempre estava lá, mas não ficava tão evidente, não estava tão explícito quanto o Adorno queria que tivesse. Então, quando o Benjamin lê a primeira versão do artigo, ele manda o artigo de volta e pede para o Benjamin reescrever, colocando mais desse peso marxista no artigo. Ele reescreve, e essa foi a versão que foi publicada na época, mas hoje a gente consegue encontrar as duas versões. A essência do texto permanece a mesma, mas tem essa interferência do Adorno ali em relação a essa perspectiva política mais evidente. E aí tem alguns temas que o Benjamin trabalha nesse texto, os principais conceitos abordados. Aí eu destaquei eles aqui. O primeiro é a ideia de aura. Ele vai dizer que toda obra de arte ela tem uma aura, e a reprodutibilidade ela faz com que essa aura, em parte, se perca, justamente porque a gente passa a reproduzir as obras, e tem obras de arte que elas são essencialmente reproduzíveis, ou elas surgem da reprodutibilidade, e ela já não tem mais essa aura, que seria essa unicidade da obra, digamos assim. Ele vai discutir também a ideia de valor cultural, o valor cultural que emerge da aura da obra de arte e depois que se dilui por conta dessa possibilidade da reprodutibilidade. Um outro tema que ele vai destacar é a ideia da autenticidade, o que acontece quando a gente pode reproduzir obras e como que isso pode mexer com e reconfigurar a percepção das pessoas em relação à forma de pensar e de interpretar a obra de arte. Mas eu vi um episódio de podcast do Radiolab, vou botar o link na descrição desse vídeo para você, de repente, ouvir se você quiser, que eles falam uma coisa interessante, que é o seguinte: o Beethoven, quando ele faz a Quinta Sinfonia, ele faz essa Quinta Sinfonia, ele escreve a partitura, mas, enfim, quando a primeira gravação que tem dessa Quinta Sinfonia é muito depois da época de vida do Beethoven. Então, Beethoven, obviamente, não viu a gravação não existia técnica de gravação na época, óbvio. Então, ele não tinha como ouvir uma gravação dessa composição dele. Então, quando as pessoas gravaram a primeira versão que foi gravada, essa versão virou um parâmetro para todo mundo que ia tocar essa música depois. E o Beethoven tinha feito uma anotação na época, na partitura dele, do tempo, da velocidade, que deveria ser executada, baseada no metrônomo que ele tinha. O fato é que encontraram o metrônomo do Beethoven e descobriram que o metrônomo do Beethoven era um pouquinho mais rápido do que seria o padrão de um metrônomo, do jeito como a gente pensa música hoje. Então, na verdade,
dá para entender, né? Isso fica implícito nisso, que o Beethoven pensava essa música de uma maneira muito mais rápida do que a maneira como a gente escuta hoje. E no Radiolab, nesse episódio do podcast, eles mostram isso. Então, essa questão da autenticidade tem um pouco a ver com isso, com a reprodutibilidade, ela fixa as obras de arte de determinada forma e elas passam a ser vistas, entendidas e compreendidas a partir da reprodução e não mais da maneira como elas foram pensadas originalmente. Aí ele vai discutir a ideia do aqui e agora, desse sentimento de presença diante da obra de arte. O que é, por exemplo, você ir ao museu e ver um quadro do Van Gogh e estar de frente com aquele quadro e olhar ele naquele momento, e o que é você olhar uma reprodução do quadro de Van Gogh num livro de história da arte. Então, a ideia da reprodutibilidade, ela tem um ganho, que você já entendeu, que é a possibilidade de levar a obra de arte para pessoas que não poderiam ver essas obras antes, mas se perde esse elemento da experiência efetiva com a própria obra. E aí, junto com isso, tem a questão da beleza, da percepção da beleza, da modificação da noção de beleza pelos produtos de consumo que passam a ficar disponíveis, né, e pela reprodução desses produtos. E a ideia de experiência estética também. O que acontece com a experiência estética quando a gente passa a lidar com a reprodução? O que é ouvir música sendo executada diante da gente e o que é ouvir música gravada? E como a música gravada pode moldar também o nosso gosto, a nossa experiência estética, enfim, essas discussões que ele vai colocar. Um ponto que é importante que ele vai destacar no ensaio é que a arte sempre foi reproduzível. Uma série de obras da antiguidade, elas foram criadas várias cópias delas. Então você tem muitas esculturas, muitas pinturas em vasos antigos que o que a gente conhece já não é original, a gente conhece cópias de coisas que foram feitas. Então, desde a antiguidade se faz cópias, né? Se reproduz. O problema, ou melhor, a circunstância da época, é que eles reproduziam numa quantidade muito menor porque era impossível fazer isso no nível industrial que a gente faz hoje. Mas a arte sempre foi reproduzível. Em outros momentos, foram surgindo inovações nesse sentido, né? Então pensar a reprodução a partir de textos, né, de livros, estilogravura, a técnica do Gutenberg, né, de você utilizar ali os tipos móveis para poder criar reproduções de livros de maneira muito mais rápida do que era feito antes, manualmente, enfim. Então a arte ela sempre foi passível de reprodução, esse é um ponto que ele vai destacar. Mas aí tem aquilo que eu falei, que é essa experiência do aqui e agora da obra de arte. E ele vai trabalhar isso essencialmente no que ele chama de artes políticas, né, que são as artes cênicas. Então, quando você está no teatro, você tem um tipo de experiência com a arte que ele vai dizer que é uma arte política, que ela acontece com o outro. Mas a gente pode transferir essa experiência para um elemento de reprodução. Então, por exemplo, o cinema é um tipo de arte diferente do teatro, em que esse aqui agora já não existe. Porque quando eu vou ao cinema assistir o filme, esse filme que eu estou assistindo, ele foi gravado, aquela cena ela foi feita dezenas de vezes, de repente o som foi colocado depois, ocorreu uma edição, tem um efeito especial que foi colocado, enfim, tem uma série de coisas que são feitas no filme que fazem com que ele seja uma peça montada que eu vou assistir num momento específico, mas que eu não tenho esse aqui agora, dessa presença da unicidade do trabalho. A fotografia, ela é um outro elemento importante que ele vai destacar, que eu coloco fotografias da Vivian Maier, que é uma fotógrafa do século XX, que ela tem um trabalho bem interessante, acho que vale você pesquisar um pouco sobre ela. Eu tenho um podcast também sobre ela, eu vou botar aqui na descrição desse vídeo para você ouvir um pouco da história dela, daí dessas fotografias que ela criou. Mas enfim, ele vai discutir a fotografia como um elemento importante dessa percepção de um sintoma da nossa época e que discute essa ideia do que seria a aura da obra de arte e do que seria a autenticidade. A questão para ele, e o Benjamin é interessante nesse sentido, ele não é saudosista de uma outra época, ele não acha que a reprodução é o fim da experiência artística, mas ele reconhece a transformação desse processo. Então, a partir da fotografia, a gente passa a ter outros elementos, outras formas de olhar a realidade e de tentar captar essa dinâmica da própria realidade. Essa fotografia aqui, por exemplo, é uma fotografia muito icônica, que representa ali o final da Segunda Guerra Mundial. E recentemente, quando o fotógrafo morreu, né? Ele morreu recentemente, ele falou um pouco sobre essa fotografia e ele contou que, na verdade, essa foto não é espontânea, como boa parte das pessoas imaginavam, né? Que seria um casal se reencontrando depois da guerra, né? Um marinheiro, né? E a namorada, a noiva, enfim, se encontrando ali e aí ocorreu esse beijo espontâneo. Na verdade, não foi assim. Na verdade, ele encontrou duas pessoas ali naquele lugar que, de fato, era um lugar de comemoração, né? Dos marinheiros voltando da guerra, e ele pediu para eles fazerem esse beijo só para ele tirar essa foto.
Então eles se beijaram nesse momento, ele tirou a foto, eles se separaram dali, mas essa foto estampou os jornais no dia seguinte e virou um símbolo desse elemento do que teria acontecido. Então a fotografia, ela trabalha meio com esse elemento, essa possibilidade da simulação, de você criar uma coisa que não está lá de fato, e enfim, né, tem esse jogo, né, que é criado pela arte a partir da reprodução. Aqui tem uma imagem que é interessante, que é a inauguração de um teatro no Brasil em 1922. Na verdade, um teatro não. A inauguração de um cinema em 1922. Tem um relato dessa foto que é bem interessante, que tem uma cena que botaram no filme, e nesse filme vinha um trem na direção da câmera. E boa parte das pessoas que estavam assistindo ao filme nunca tinham visto uma cena, né, nunca tinham visto nada numa tela, não conheciam televisão, não conheciam cinema, então, enfim, não conheciam nada desse tipo. Então, quando ocorre essa cena do trem vindo na direção delas, elas se jogam no chão, gritam, acham aquilo, né, assustador de alguma forma. Você consegue ver na plateia algumas pessoas tapando os ouvidos, o som, a experiência devia ser estranha. Então pensa assim, pra gente assistir televisão, ir ao cinema, ouvir música com distorção, com efeitos, né, esse tipo de coisa assim, são coisas naturais, mas em outras épocas essa possibilidade da reprodução criava uma experiência que estava muito fora da realidade. E aí tem um exemplo que eu acho que é bem significativo, que é do Orson Welles, nesse caso específico, do Guerra dos Mundos. E aí discute temas também que o Benjamin traz, que é a ideia da massa e do valor de exposição da cultura. O Orson Welles, ele pegou um livro chamado Guerra dos Mundos, e ele transportou esse livro, ele criou uma versão dessa história para o rádio, em forma de encenação. Então, ele criou um programa de rádio como se estivesse acontecendo essa situação de invasão da Terra pelos alienígenas. No começo do programa, ele avisa, isso é um programa de rádio, não sei o quê, encenando, né, uma obra de ficção científica chamada Guerra dos Mundos, enfim, ele explica tudo lá. Só que várias pessoas ligaram o rádio no meio do programa. E o programa, na verdade, simulava um episódio jornalístico ali, né, um programa jornalístico de rádio, que estava narrando os fatos, né, falando o que estava acontecendo. Então, agora a gente vai falar com não sei quem em Nova York. Aí a pessoa começava a falar dizendo que os alienígenas estavam invadindo a Terra, destruindo tudo, e era muito realista para a época. E várias pessoas entraram em pânico, abandonaram as casas, fugiram, né, tentaram... Então, assim, aconteceu uma coisa muito estranha para a época, né, de as pessoas incorporarem a verdade daquilo que estava no rádio. E aí, no dia seguinte, apareceram várias notícias nos jornais, né? O Orson Welles foi convocado para o Senado para falar sobre isso. Muita gente acusando ele disso ser parte de um plano comunista para destruir a América. Enfim, coisas bizarras que você pode imaginar que vieram daí. Foi um fato que aconteceu na década de 30. Então você imagina o impacto disso nas pessoas, na forma de perceber essa verdade repassada pelo rádio, quando no final das contas era tudo encenado, né? E enfim, eu acho que é um exemplo curioso dessa maneira que o Benjamin já percebe que a reprodução ela consegue criar uma manipulação da massa. E cada vez mais a gente vai ver isso, né? Durante todo o século XX, como que o cinema, como a literatura, mas principalmente o cinema, como a televisão, como os produtos de massa, né? A música do rádio, como os produtos de massa podem criar esse elemento de uma padronização do gosto, da percepção, do comportamento, e como isso vai ser utilizado por diversos governos em circunstâncias diferentes, enfim. Então, o Benjamin discute também isso. E o último ponto que eu acho que vale trabalhar essa ideia do que seria o culto e a experiência autêntica. Eu boto aqui como provocação uma tela do Andy Warhol, que o Andy Warhol pintou uma nota de dólar, e o Andy Warhol brincava muito com essa questão, artista da pop art, e ele brincava muito com essa percepção do valor da obra e dessa ideia do ganhar dinheiro com a obra de arte. Então ele era muito questionado por outros artistas da época que procuravam se posicionar contra a cultura capitalista. O Andy Warhol, ele mesmo dizia isso, né? Ele era totalmente a favor do capitalismo e fazia essa brincadeira com os símbolos do capitalismo, inclusive aqui de maneira muito explícita, utilizando o próprio dinheiro. E o Benjamin discute essa ideia do culto, de que quando você está diante de uma obra de arte, é como se você estivesse tendo uma experiência religiosa. E essa experiência, ela passa a ser uma experiência autêntica, mas a reprodução, ela cria o problema. E o Andy Warhol, ele trabalhava essencialmente nesse jogo da reprodução. Ele criava uma série de obras, não exatamente iguais, obviamente, mas parecidas, tratando de temas parecidos, e vendia todas essas obras como se fossem obras de um valor único. E ele faz justamente esse jogo, ele pega elementos de coisas de supermercado, por exemplo, e começa a criar reproduções desses produtos de supermercado nas telas dele.
E ele começa a vender isso, e na verdade você vai comprar uma reprodução de uma lata de sopa. E isso traz uma reflexão sobre o que é o produto artístico, né? Quer dizer, eu comprei um quadro que no final das contas ele é uma reprodução de uma lata de sopa que eu vejo no supermercado, mas o produto do supermercado, eu não acho ele digno de expor como algo que seria arte. E por que a reprodução disso numa tela vai parecer arte? Então, enfim, ele trabalha esse jogo do que é aquilo que deve ser cultuado como arte, o que deve ser experiência autêntica. E o Benjamin, como eu falei, ele não é muito nostálgico em relação àquilo que já estava. Ele faz uma reflexão sobre o que vai acontecer com a cultura e com a arte a partir do momento que a gente tem a reprodução como uma possibilidade. A partir do momento que a gente pode levar obras de arte para mais pessoas. Mas, como eu falei, ele coloca também um aspecto positivo disso. Então, não é uma questão de mensurar. O que é mais valioso, uma obra de Shakespeare ou um filme feito em Hollywood? Não é essa a questão para ele. Mas a questão é que um bom filme, um filme que trata de temas de forma séria e que trata isso trazendo uma experiência estética possível, ele pode alcançar muito mais pessoas do que a obra de Shakespeare vai alcançar, por diversos motivos, né? Por diversas circunstâncias. Então, não é de forma alguma negar a qualidade dessa literatura que a gente chama de grande literatura, mas é olhar para a possibilidade da reprodução como uma possibilidade de mais e mais pessoas poderem alcançar obras de arte. Claro que a experiência de estar no museu vendo a obra diante de você é uma experiência única, mas se não é possível que isso aconteça, é importante que você possa também ter acesso a reproduções dessas obras de arte. Hoje a gente pode fazer isso na internet, você pode encontrar reproduções com muitos detalhes, inclusive de maneiras que você não conseguiria ver a obra diante dela mesmo. Você pode ir ao museu e ficar distante da obra, você não vai conseguir ver todos os detalhes que a obra tem como você consegue ver na internet. É a mesma coisa ver na internet do que ver diante da obra? É óbvio que não. E o Benjamin nem tenta tratar disso, né? Ele reconhece que a experiência, de fato, com a arte é a experiência diante da arte. Mas ele olha para a reprodutibilidade tentando ver o que tem de positivo nela. E o que tem de positivo é esse valor também educativo, de permitir que mais pessoas tenham acesso a mais produtos artísticos. E o que a gente tem que lutar é para que esses produtos, frutos da reprodução, eles tenham como foco a qualidade da experiência estética e não apenas a reprodução, o consumo, o entretenimento, o dinheiro que se pode ganhar com essas obras. Bem, muito obrigado por me acompanhar em mais esse vídeo, espero que você tenha gostado da discussão que eu trouxe aqui. Se você gosta dos vídeos que eu produzo, eu peço para você assinar o canal, porque ajuda bastante. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, tchau.